Gente, hoje eu tô aqui com a Ju, do canal Rei, Ju Lissa, que fala um monte de coisa legal do Japão e fala um pouco a respeito da vida dela lá. Então, eu achei interessante trazer ela aqui para o canal para trocar uma ideia e vocês poderem também depois colocar os comentários de vocês falando a respeito do que vocês acham e as expectativas de vocês de viver no Japão. Será que bate com a realidade ou não? E aí, Ju, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Mas Júlia, eu tô morando aqui em Tóquio agora, cheguei aqui em janeiro de 2020. Legal, muito legal. Assim, quando você chegou aí no Japão, você tinha já, assim, algum estudo de japonês antes? Sim, sim. Ou Então, eu você... cheguei em janeiro desse ano e já tô estudando já tem 2 anos. 2 anos e pouquinho. Eu comecei meus estudos no começo de 2018. Ah, então você já foi equipada, né? É, Com alguma mas a gente coisa, sempre fica um assim. pouco com medo ainda. Eu ainda tenho Com toda muito medo ainda certeza. de falar. Com toda Apesar de eu certeza. entender bastante coisa, eu ainda tenho um pouco assim de receio assim de falar, se fica assim, mas eu tô tentando me soltar Aham. aos poucos. Com toda certeza, eu entendo. A primeira vez que eu fui pro Japão também, eu ficava assim, tipo, com muito medo de falar. E a primeira vez que eu precisei resolver um problema, eu tinha chegado no mesmo dia, eu tentei trocar o ingresso numa Combini, porque eu comprei online, eu já cheguei no Japão com ingresso para show comprado. Dá para ver que a pessoa queria muito estudar, né? Cheguei com o ingresso para show comprado e eu tinha que trocar na Lawson, sabe? Uhum. Então, Eu na fiz isso Combini. no. Quando eu vim, eu já tinha vindo pro Japão em 2018 a Ah, você já tinha turismo também. visitado. Uhum. É, eu sabia bem menos japonês do que eu sei hoje, né? Porque eu tinha comecei a estudar no começo, né, de 2018 e eu Uhum. vim ficar 20 dias, né, turistando mesmo, com meu marido, e eu sabia, tipo, pouquíssimo, eu sabia, tipo, só praticamente hiragana e katakana, assim, né? Porque tinha Uhum. meses que eu tava estudando só. Uhum. Mas eu lembro que eu comprei um ingresso também online e eu tive que trocar na Lawson. Era o ingresso Nossa, você pra. conseguiu, Eu assim, conseguia. na máquina, sem problema? Eu pedi ajuda pro rapaz da O Lawson. rapaz te ajudou? Ele ajudou, eu mostrei, a gente pegou, a O meu gente tinha rapaz não me recebido ajudou. por e-mail. A gente tinha recebido por e-mail e o e-mail tava todo em japonês. E aí a gente só, Aham. tipo, licença, tipo, mostrou o e-mail, aí ele leu assim, tá. E aí ele já entendeu, foi lá na maquininha e fez pra gente. A gente, obrigada. Cara, o meu moço não me ajudou. O meu Não, moço falou, sabe o quê? Ele falou, tá vendo aquele telefone ali do lado da máquina? Liga e pede ajuda. nossa. Imagina a pessoa que chegou no mesmo dia no Japão, E pegando o eu, telefone para ligar para pra um uma call ajuda, center assim, e deu aleatório. certo. Nossa, que bom. E eles Foi. falavam inglês no Não, telefone? não, não. Olha só. Japonês, japonês. Caraca, nossa. E eu já estudava há um certo tempo, né, também. Uhum. Mas dificuldade de você entender japonês falando no telefone é outro nível. É Não, é outro outro nível. Não nível. tem linguagem corporal. E no telefone É. eles falam todos os keiwas, né? A Então, primeira vez que eu ouvi japonês no telefone foi quando a gente tinha comprado, acho que foi o colchão, que é a primeira coisa que a gente comprou quando a gente chegou aqui. hum, E aí eles ligam para avisar que horas que vai chegar. Eles ligam, estamos saindo daqui, a gente deve chegar aí por volta de tal aham, hora. E eles ligaram e eu atendi, eu fiquei tipo. congelada. E o pior é que eu ouvi, eu processei depois, aí eu falei, hi, aí tipo, né, ok, e aí eu desliguei, aí meu marido perguntou o que que era, eu falei, eu acho que é o colchão, e eu acho que vai chegar às 3. Aí ele, como assim eu acho? Eu falei, porque foi muito rápido, e eu só É, falei, né? ok. Sabe uma coisa que os professores deveriam ensinar os alunos a fazer que ninguém ensina? É uma boa ideia de fazer um vídeo até. É como fazer kakunin. Como verificar O que é as Kakuni? coisas. Kakunin significa verificar, checar. Como Ah, em japonês, quando você fala kakunin suru, fazer kakunin, uhum. até em português os brasileiros que falam falando, faz o kakunin primeiro. Em empresas e tal, né? Aham. Porque significa você verificar se a informação que você entendeu está correta ou não, entendeu? Ah, Você checar, porque você escutou o colchão 3 horas, mas você também não sabia, você achou que entendia, mas uhum. você
não teve, primeiro, a força, a presença de espírito para falar, tipo, então, as 3, né? Vai ser assim, né? E também você tem que, se você já tiver as palavrinhas engatilhadas para fazer o cacunim, você vai conseguir fazer mais rápido e tem menos chance de dar algum problema, sabe? Esse tipo de coisa, e é super normal no Japão as pessoas checarem as coisas muito. Então ninguém estranha. Ninguém estranha se você perguntar, a pessoa fala 2 horas. 2 horas então, né? Vai ser lá no lugar tal, né? Ok. Então é bom fazer essa repetição. Eu acho que mesmo se eu soubesse as palavras, eu acho que eu não falaria, porque foi tão choque, de repente, né? Assim. É que tudo é prática. Tudo é prática. Agora, se algum telefonema chegar do nada, você não vai travar tanto, né? Não, depois que as outras coisas... prova de fogo. Não, depois que as outras coisas chegaram, eu falei, agora eu já sei que eles ligam, então no dia que a gente marcava, eu já ficava psicologicamente preparada. Pra poder, tipo, prestar 100% de atenção, tipo, tá, entendi. Então, depois que os outros móveis foram chegando... Mas eu imagino que deve ter sido muito louco. Mas eu queria também perguntar, quando você começou a se interessar pelo Japão e pela língua japonesa? Porque você disse que você estudou 2 anos antes de ir para o Japão. Você já tinha visitado o Japão a turismo? Essa visita para o Japão a turismo foi no meio do tempo desse estudo ou foi antes de você começar a estudar? Foi no meio do tempo, né? Foi no meio do tempo. Então você se interessou pelo Japão, pela cultura japonesa, antes de ir para o Japão. E como foi para você esse processo? Na verdade, eu me interessei pelo Japão quando era criança. Tipo, um negócio muito... Você é uma de nós, então. Mas como foi isso? Então, eu até tenho um post no meu blog explicando exatamente esse, tipo, abrindo meu coração, explicando tudo isso. Mas, resumidamente, basicamente, eu tive o meu primeiro contato com o que eu entendia que era, tipo, outro país, que existia um Japão, quando eu vi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu vi na vida foi o Totoro. Foi o Totoro, que legal. Foi o Totoro. Que mágico. Eu tenho até, tipo, tatuagem. Que legal. Nossa, essas tatuagens são muito bonitas. Eu tenho várias do Estúdio Ghibli. Eu, infelizmente, não consegui colocar todos no meu braço, mas eu coloquei os que eu gosto. Né? Mas foi o meu pai que a gente, na verdade, estava se preparando para mudar de estado. Eu sou do Rio e a gente estava indo morar. Eu sou do Rio e a gente estava indo morar em Recife. Eu era criança, tinha 5 para 6 anos, né? E aí, para poder, tipo, amenizar a mudança, que era muito grande, meu pai comprou a fita VHS do Totoro e botou para mim e pro meu irmão. Porque as 2 meninas, elas fazem uma mudança grande no desenho. O seu pai é muito esperto. Pois é, e ele falou, olha só que legal, elas se mudam e elas encontram um Totoro, e o Totoro ajuda elas, ele é super legal, ele se preocupa. Tipo, nossa, eu tô fascinada com o seu pai. Pois é. A pessoa vai mudar e mostra o vídeo das meninas mudando. Nossa, exatamente, para tornar, tipo, isso um pouco mais legal. Então eu fiz a mudança, tipo, achando que eu fosse, sei lá, se acontecesse alguma coisa de errado comigo, o Totoro ia aparecer pra me salvar, entendeu? Que legal. Porque ele salva meio no desenho. E aí, quando a gente viu o Totoro dublado, obviamente, que era o que tinha, mas eu achei interessante porque os filmes do Estúdio Ghibli, eles mostram muito da cultura. É diferente de você ver uma série de anime. Eu assistia Sailor Moon, assistia Sakura, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, tudo isso, mas nenhum desses animes retrata exatamente como é a cultura japonesa, o dia a dia, né, deles. E no Totoro elas vão para a escola, elas têm aquele bentozinho, eles tomam banho, então é muito ali, tipo... eles tomam banho juntos. Sim, e tem a casa diferente, a estrutura, tem a Genkan Area lá, tem toda uma estrutura diferente. Eu fiquei tipo, nossa, mas eu fiquei curiosa, eu falei, nossa, mas onde que é isso? Meu pai falando, no Japão. Eu falei, mas aí eu comecei a tipo, questionar, né, o que é o Japão, que língua que eles falam e tudo mais. E aí, mas eles falam português também, pai? Né? Imagina, criança de 5 anos. E aí, quando eu fiz 10 anos, foi quando lançou a Viagem de Chihiro. Você deve ter ficado maravilhada. E aí, porque ela tinha a minha idade. Nossa, que coincidência. Pois é, então eu fui ver. Aí meu pai falou, olha, vai lançar no cinema Viagem de Chihiro, que é um filme também do Estúdio Ghibli, que é que nem o do Totoro. Você quer assistir? Vamos junto. Aí eu falei, quero. Só que aí eu lembro que eu assisti,
eu acho que era em japonês com legenda, se não me engano. Uhum. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a língua. Com a língua japonesa. Uau! Parece assim uma magia, né? Sei lá, porque eu um já tinha encanto contato, que você escuta. sim, porque eu já tinha contato com o inglês, muito contato com o inglês, porque meu pai, ele tinha muitos amigos estrangeiros, a gente recebia muito estrangeiro em casa, ele me colocou para ter contato com o inglês desde pequena. Então, o inglês é uma língua que eu tenho muita facilidade, eu já tinha muito contato com o inglês, então eu já sabia que existiam outras línguas, né? Então, e aí quando eu ouvi o japonês pela primeira vez, eu fiquei tipo, nossa, é muito diferente, não tem nada a ver com nada. E aí foi quando eu comecei a realmente, e aí com o surgimento da internet, né? Com a internet, com acesso a essas coisas, eu comecei a conhecer outros animes, e aí eu comecei a pesquisar, eu descobri que existiam outros filmes do Estúdio Ghibli, e aí eu e meu pai, a gente foi correndo atrás, né, e depois eu fui ver Mononoke, aí eu fui ver a Harriet, fui ver o How Moving Castle. O diretor faz muita diferença na obra, né? Mesmo sim. Quando não é... Mesmo quando é do mesmo estúdio, né? E às vezes também tem uns filmes que tem o dedo do Miyazaki, mas também não são do Ghibli. Enfim, é muito confuso. Mas eu vi os principais, assim, vi mais até. E foi aí que eu comecei a ter a curiosidade. E aí, quando eu estava na adolescência, descobri que tinha uma amiga, quando eu estava entrando na faculdade, tinha uma amiga minha que eu descobri que ela estava fazendo aula de japonês. Só que aí eu já tinha voltado para o Rio. E aí ela tentou chegar a me ensinar, tipo, um pouco assim, mas é muito complicado aprender com uma amiga. Ela falou, não, então aprende o hiragana e o katakana, que é o começo. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei tentando aprender sozinha, né? Mas aí eu desisti depois que eu não consegui aprender sozinha. Eu aprendi o hiragana e o katakana sozinha. E aí depois disso eu larguei e aí terminei a faculdade, porque faculdade é um período muito confuso da sua vida. Também para você conseguir fazer qualquer outra coisa junto, ainda também trabalhava e tudo mais. E aí, quando eu terminei a faculdade, e aí eu já estava trabalhando, que eu falei assim, vou procurar um curso de japonês para fazer, é isso que eu quero tentar aprender japonês. Já tinha tentado aprender sozinha, não tinha conseguido, e eu falei, vou procurar um curso. Aí uma amiga minha que fazia coral comigo, que eu fazia coral na época, ela falou assim, ela descobriu que eu gostava, né, de anime, né, por causa das minhas tatuagens. E aí ela falou, você fala japonês? Não tem como esconder. Não tem, é bem difícil. Aí ela, você fala japonês? Eu falo, não, eu tava até, na verdade, querendo fazer um curso. Ela, eu faço no Kumon, você não quer fazer, você quer... Sabia que você ia falar Kumon. Kumon é uma das primeiras coisas que as pessoas vão, assim, pra aprender japonês. Falei, pois é, porque curso de japonês é um negócio muito difícil de você... É muito difícil. É muito difícil de você encontrar. Então, recurso de japonês também, você encontra mais em inglês, né? Então, em português é difícil mesmo. E no Brasil também você não encontra livros, assim, tipo, de japonês. Você não encontra o Genki, o Minano Nihongo nas prateleiras. É muito difícil mesmo. Então, aí ela falou eu lembrava que eu acho que tinha na Wizard, mas só que eles falaram, a gente não tem turma, então a gente não pode fazer o curso. Era muito difícil. Aí eu dei aula no Wizard um tempo. Era difícil, assim, formar turma. Nossa, eu liguei, eu falei, tá, então quando tiver turma você me avisa. Só que nunca teve turma. Nunca ligaram. Gente, Nunca mais você os viu. Pois é, nunca ouvi falar. A mulher até achou estranho. Ela falou, você quer fazer curso de quê? Eu falei, japonês. Ela, tem japonês aqui? Eu falei, olha, tem um site. Ai, cara, fala sério. Juro. Nossa, treinamento, ó. Eu falei, olha, treinamento, ó. Eu falei, a pessoa quer se inscrever no seu curso e você julga a pessoa pela língua que ela escolheu. Eu fui julgada. Ela falou, mas você quer aprender o quê? Eu falei, japonês. Ela, mas tem japonês aqui? Ai, eu falei, fala sério. Tá no site de vocês dizendo que tem. Ela, é porque a gente não tem turma, então eu acho que não tem. Eu falei, bom, quando você tiver turma de japonês, você me avisa, por favor? Aí, e era, tipo, pouquíssimas unidades que diziam que tinham aula. E a unidade perto da minha casa tinha essa idiota que falou que não tinha turma. Aí, enfim, aí eu tava quase desistindo já. Eu falei, não vou conseguir. Aí surgiu essa amiga que apresentou o Kumon pra você. Sim, o que na verdade foi até super legal, porque o Kumon foi onde eu falei, tá, eu consigo aprender, eu achei. Achei algum lugar que me ensine, né? E aí o Kumon, eu já sabia o hiragana e o katakana, mas eu já tinha aprendido há uns anos, até no começo da faculdade, né?
E aí, então, eu terminei a faculdade em 2015, só fui conseguir encontrar um lugar para fazer em 2018, pra você ver como fiquei, né? Assim, procurando tanto. Nossa, mas é porque, na verdade, os cursos, como você falou, os cursos de japonês, eles não são desenvolvidos aqui no Brasil como os cursos de inglês. Tem os cursos de comunidade japonesa, que tem Sim. pouquíssimos lugares aqui E e você ali, que tem não uma fica comunidadezinha sabendo. japonesa, e você não fica sabendo porque eles são muito ruins, desculpa, gente, mas vocês são muito ruins de propaganda. Eles são muito ruins de propaganda, então as pessoas não ficam sabendo. Aí tem os cursos de japonês que são feitos por escolas de idioma que ensinam de tudo, né? Uhum. E geralmente não tem turma dos cursos mais que são de línguas menos populares, como o japonês. Uhum. Né? Aí tem 1000 turmas de inglês, 1000 turmas de espanhol, e não tem turma de japonês, apesar de ter na propaganda, né? Sim. E eu cheguei até a tentar que no Rio de Janeiro tem o curso de letras da UFRJ. Do UFRJ. E é o que Você é o fez CLAC. o CLAC? Então, eu dei aula no CLAC também. Pois é, então, mas só que o CLAC é super concorrido. Concorrido. Então, eu queria fazer japonês e meu irmão queria fazer russo no CLAC. Só que a gente não conseguiu Olha, eu quase fui a sua professora. Isso foi em 2015, 2016, por aí. Não, eu não era mais de lá, não. 2015, não. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Desculpa, 28. Entendi. Não. Só se fosse mais cedo mesmo. Eu dei aula no CLAC até 2012, não, por aí. Não, foi depois disso. Foi por pouco. Se você tivesse sido antes... foi quase. Se você tivesse sido antes, se você tivesse conseguido entrar, eu poderia ter te dado mas aula. era super concorrido. E japonês eu não imaginei que as pessoas iam querer. Porque como não tem tanto, né? Então, é meio que de boca. Então, as vagas eram, tipo, limitadíssimas. Mas é que é de boca dentro da faculdade. Tem faz muito outras nerd coisas. otaku. Tem muito nerd otaku. Então aí, nossa, enchia de vez, assim. Aí a minha segunda opção e a segunda opção do meu irmão era italiano. Então a gente falou, já que a gente já tá aqui nesse perrengue de se inscrever, vamos se inscrever pelo menos em italiano. Aí eu fiz o módulo 1 de italiano antes de fazer japonês. Né? Mas aí eu fui pro Kumon em 2018, e aí eu entrei no Kumon, acho que foi, eu tava tentando lembrar esses dias quando foi que eu entrei, mas eu sei que foi, tipo, depois do começo do ano, sei lá, tipo, fevereiro, março, assim, de 2018. E aí foi quando também eu já tava me planejando pra ir em outubro, já tô juntando dinheiro pra ir em outubro pra passear. Isso, pra passear. Aí eu já tava assim, eu falei pra minha professora lá, falei, olha, eu já quero ir... Preciso ser treinada, moça. Eu falei, olha, eu tô querendo, hein? E ela já sabia também que eu tava querendo fazer as provas do JLPT, né? Sabe uma coisa que me deixa um pouco doida? Os estudantes de japonês chamando Noryokushiken de JLPT, JLPT, sabe? É porque é muito grande o resto em japonês. Sim, o nome é muito grande, mas na minha época de estudante, ninguém falava assim. Todo mundo falava Noryokushiken. Não, só Noryokushiken. Nós vamos fazer um shiken, vamos fazer um Noryokushiken, sabe? Falava em Nihongo mesmo, não falava a sigla, sabe? Sim. Então, hoje em dia, eu vejo, todo mundo fala a sigla, né? Eu vejo todo mundo falando a sigla e eu fico me sentindo peixe fora d'água, assim. Eu falo tudo. Quando eu falo nos meus vídeos, eu falo, o JLPT, JLPT, Nihongo Noryokushiken, como você quiser chamar, porque, tipo, cada um chama de um jeito. De um jeito. Só que como eu falo muito, eu acabo falando JLPT, que é mais rápido. Mas eu falo de todos os jeitos. Desculpa, às vezes é só uma coisa que me cutuca, eu fico assim. Aí ela já sabia que eu queria prestar o quanto eu quisesse, entendeu? Você tem N o que agora? Eu tenho o 5 e tô estudando pro 4. E eu comecei a fazer o Kumon, eu tava gostando, porque ele tava me dando aquela base boa, né? Eu fiz a revisão dos hirakanais, que estavam mais fracos, os katakanais. No Kumon você aprende muito kanji. Sim. Isso é uma coisa inegável. O Kumon, ele é muito forte em kanji mesmo. Ele é muito forte. E ele é muito bom pra você aprender o alfabeto inicial também. E a primeira, tipo assim, eu acho que ele é muito bom pra dar aquela base. Mas se você tem sólida, um objetivo específico, eu acho que ele já não fica tão bom.
Como, por exemplo, se você tiver um objetivo específico para fazer o Nyorukusken, ou se você tiver um objetivo para morar no Japão e você quer aprender certos tipos de vocabulário, ele não é muito bom nisso. Tanto que eu estava fazendo o Kumon, aí no final de 2018 eu tentei o N5, mas eu sabia que não ia dar muito certo porque eu não tinha o conhecimento necessário para o N5, mas eu queria fazer para poder ver como é que era a prova, porque eu queria saber tipo, como é que era chegar lá, fazer a estrutura, como é que era fazer a prova de audição naquele radinho de 1980, né, que ainda é assim. E como era, tipo, queria ter essa experiência da prova, mas eu tinha plena consciência de que eu não ia passar porque eu não sabia tudo. Porque o Kumon, em um ano, você não consegue. No Kumon, pelo menos, em um ano, menos de um ano, na verdade, que eu tava fazendo. Tinha uns eu acho que a maioria dos cursos que faz curso de língua, que não é curso somente de japonês, porque o Kumon também não é um curso só de japonês. Não existe, assim, curso só de japonês que não seja de comunidade japonesa, né? Que seja curso físico, né? Que não seja apenas online. Esses cursos, eu acho que eles têm a tendência de ensinar muito devagar algumas coisas, então, sabe? foi isso que eu senti no Kumon, que por exemplo, o que eu acho que a estrutura do Kumon, por ser aqueles livrinhos, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Kumon... Os bloquinhos. Esses são uns bloquinhos do Kumon. Que você faz, ou você faz um inteiro, ou você faz metade, aí você leva alguns e você só faz aquilo. Então não tem nenhum outro método. Você não pode fazer uma... Então eu até estava fazendo em conjunto, usando aplicativos, para ver se eu suprir a necessidade das outras coisas, né? Exatamente. E aí, como eu vi... Aí depois que eu fiz a prova, eu sabia que eu não ia passar e não passei, e aí eu senti que toda vez que eu tinha uma dúvida, eu tinha que voltar muito. Eu falei, não, mas eu não tô sentindo... Tem algo errado. Eu tinha que voltar muito. Aí eu falei, vou procurar professor particular. Porque eu já, né, já tava ganhando minha grana, já tava, né, morando sozinha. Agora é a hora. Se não for pra fazer agora, eu não vou fazer isso nunca. Aí eu comecei a pesquisar. E aí eu arrumei um professor particular que, na verdade, eu já acompanhava, que é o curso da Sara, do Fale Japonês. Sara, sei. E aí eu já acompanhava ela, e eu já tinha visto que ela estava formulando o Mirai Idiomas, que é de cursos online. E aí eu falei, acho que eu tava com medo também de ser, sei lá, um zóio da cara, uma aula particular. Porque o Kumon também não é muito barato, né? Mas... pelo menos no Rio de Janeiro, porque eu descobri que depois que ele, dependendo da região que você tá, ele muda de valor. E aí, quando eu fui entrar em contato com a Sara, ela tinha várias opções de fazer individual, de fazer não sei o quê. Eu não faço aula com a Sara, eu faço aula com o Felipe, que é o outro professor do Mirai Idiomas, que eu acho que eles têm uns 3... Eles tiram a foto assim, eu lembro deles. Tem uma foto assim. Exatamente. 4 professores de japonês, é uma equipe assim, né, no Mirai. Legal. E aí eu acabei, por conta dos horários, fazendo com o Felipe. E aí o bom de você fazer um professor particular, independente do professor particular, que quando você tem um objetivo, eu falei, olha, meu objetivo é passar no N5, depois no N4, depois no N3, depois no N2, depois, não sei se eu querendo chegar no N1, mas meu objetivo principal... Você consegue, sim, chegar no N1. Espera. Meu objetivo principal é chegar no N3, pelo menos, e no N3 aí eu decido se eu vou querer continuar indo para o N2 ou para o N1. Talvez até o N2 eu ainda tenha gás, assim, para conseguir continuar estudando. E aí ele falou, tá bom, então vamos ver o que você já sabe, né? A gente pegou, aí eles usam o Minano Nihongo. Eu comprei com eles me enviaram, eles, né, são de São Paulo, enviaram para mim. E aí comecei a usar o Minano Nihongo e é o que a gente tem usado até hoje. E aí legal. Eu comecei com eles no comecinho de 2019. Comecinho assim, também meados ali de 2019, já tinha mais ou menos um ano que eu tava no Kumon. E aí tô com o Mirai Idiomas desde então. E aí eu passei no N5 de 2019 para 2020. Eu recebi a notícia que eu tinha passado uns 3 dias antes de embarcar pra vir pra cá, e eu fiquei tipo... Que legal. Você deve ter ficado emocionadíssima, assim. Nossa, eu tava agoniadíssima. Até porque isso deve ter sido, assim, um maior incentivo, né, pra você, assim, tipo...
para a ideia de que você vai conseguir sobreviver e se comunicar bem, deve ter sido assim, um empurrão muito legal, né? Não, e eu estava estudando para prova e a gente já sabia que ia vir para cá, porque eu estava estudando, a prova é em dezembro, né? E a gente já estava no processo. Nível de estresse que eu estava estudando, e aí toda vez que eu lia alguma coisa de japonês, eu lembrava, eu vou mudar para o Japão. Será que isso daqui eles falam japonês lá? Será que isso daqui é muito usado lá? E aí eu não conseguia me concentrar direito. Eu falei, cara, eu não vou passar nessa prova, porque eu só consigo. E aí eu fiz a prova inteira pensando na minha vinda para cá. Tipo assim, eu jurava que eu não ia passar por causa do meu nível de estresse. E aí quando eu passei, foi tipo, agora eu posso estudar Deve ter sido, assim, um alívio tremendo. Mas Sim. deixa eu perguntar uma coisa. Vamos entrar aqui no tópico da sua abordagem de estudo, de um modo geral, e da sua abordagem de estudo de kanji, principalmente, que é uma pedra no sapato das pessoas. Nossa, então, você disse que você começou a estudar, quando você sentiu que, pelo que você falou até agora, você sentiu que você conseguiu realmente engrenar nos estudos quando você pegou professor particular e você começou com o Mina no Nihongo. Só que você disse que você também fez isso com o objetivo de passar na prova de proficiência. Sim. Além do Mina no Nihongo, você usou algum outro material ou algum tipo de estudo específico sozinha, por si, para poder garantir que você passasse? Eu usei os livros, eu tenho até aqui, dessa série aqui. Ah, eu adoro. Tá na minha então, eu também. Usei esses daqui, aqueles que são do específico do N5, né, que tem que tem exatamente o negocinho da prova, e eu usei aquele Kanji Challenge, que é N4 e N5, que eu ainda estou usando, na verdade. Tudo da mesma série, né? Tudo da mesma editora. Dessa mesma editora. Dos bichinhos, que tem os bichinhos. Isso, que tem os bichinhos. Eu tenho até os outros ali. Eu tenho esse de vocabulário, do N5, tenho esse de vocabulário do N4. Esse daqui foi minha última aquisição, que eu deixo aqui na mesa, porque aí quando eu trabalho com edição de vídeo, como o vídeo está renderizando, aí eu fico dando uma revisada, assim, nas gramáticas. E eu tenho o Kanji Challenge, de Kanji eu tenho o Kanji Challenge, que é muito bom, eu gosto bastante. Mas eu gosto ainda de fazer mais repetições do kanji, além da quantidade de repetições que ele dá. Que tem. E aí eu consegui, né, fazer porque ele tem o Kanji Challenge de kanji, ele é N4 e N5 no mesmo livro. Porque N5 é pouco kanji, né? São N5 são 100 e poucos. Dependendo do livro, 110, 120, por aí. E com esse livro eu achei que ficou super de boa. E eu também usei, eu tava usando bastante o aplicativo do Lingodir, que é tipo um Duolingo, só que eu acho que ele é bem melhor até. E eu tava usando, acho que o Kanji Study na época. É porque os aplicativos, de uma maneira geral, eu vivo mudando, porque quando eu termino, aí eu procuro outro. E até porque eles têm um pouco de prazo de validade, né? Tem uns que somem da loja, aí aparecem outros, né? Sim. Acontece muito isso. Então você fez um estudo por si, né? Em relação à prova de proficiência em si. Sabe por que eu falo isso? Porque o Mina no Nihongo, eu não sei se você sabe, o Mina no Nihongo, ele não foi assim montado para ser um preparatório para a prova de proficiência. Apesar dele ser muito bom, eu amo o Mina no Nihongo. Também uso muito o Mina no Nihongo nas minhas aulas. Ele não é para você estudar sozinho, né? Eu sempre falo isso. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando que se você, por acaso, estudar com o Mina no Nihongo sozinho, você precisa do livro de anotações gramaticais em português. E você tem que ter muita paciência para você ler, entender. Não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Sim, então ele é livro, essencialmente sozinho, né? Isso, porque na verdade é o livro do professor. Porque ele é essencialmente um livro para ser usado você estudando com um professor, sabe? Você já viu esse livro? Eu nunca vi esse livro, tem as anotações gramaticais. Eu sei que ele existe só. Vai numa livraria aí que tenha muitos livros da coleção do Mina no Nihongo, tem umas que não tem, e procura. Ou você pode procurar na Amazon japonesa, com certeza vai ter, né?
Esse tipo de livro, ele é muito interessante, só que nem todo mundo consegue usar, né? Mas o Minano Nihongo, ele foi criado para ajudar as pessoas estrangeiras que estavam mudando para o Japão para trabalho. Então, ele é essencialmente um livro que ajuda trabalhadores no Japão, que trabalham no escritório. O vocabulário do dia a dia. Isso, vocabulário do dia a dia, situações e tudo mais. Então, ele às vezes vai apresentar coisas, ele é básico, mas às vezes ele vai apresentar conteúdo que não necessariamente é o conteúdo exigido no N5. Às vezes ele bota uma coisa ali ou outra que já é N4, sabe? Já é N3. Salpica umas coisas, né? Porque o que ele quer é colocar... Ele sempre bota os kanjis, às vezes, mais de outros níveis, né? Um pouco mais avançado, porque é o objetivo do livro, né? Quando eu estava na faculdade, a Yamada Sensei, que me dava aula, ela sempre falava, antes de vocês usarem qualquer livro, vocês precisam pegar e ver o objetivo desse livro, né? Você olha, esse livro é para quê? Qual o objetivo dele, né? Então, muita gente quer estudar para a prova de proficiência e fala assim, eu vou usar o Nihongo. Ok, é muito bom, só que talvez falte coisa para você. Mas foi até uma recomendação. Foi uma recomendação do meu sensei também, porque quando eu vim em 2018, eu aproveitei para comprar vários livros, porque não achava Deve ter vindo pesada a mala, né? Veio. Eu aproveitei, eu falei, vou comprar já o do 5, do 4 e do 3. Já comprei logo, porque eu não sabia que eu ia vir morar aqui, né? Mas eu já comprei do 5, do 4 e do 3. Porque eu sabia que eu trazer isso tudo de volta pra isso, eu trouxe tudo de volta. Não tem problema, mas eu trouxe. Com prazer, né? Não, mas ainda cheguei aqui e comprei mais coisa. Mas o meu sensei, ele até falou que eu tinha que focar em outras coisas. A gente às vezes nem usava o Minano Nihongo. Ele tinha uns exercícios específicos que eu não sei de onde ele tirava, mas ele tinha uns exercícios que a gente fazia que eram voltados para a prova também. E ele falava, faz o de exercício desse daqui, né? E aí eu fazia e a gente ia corrigindo. O que mudou muito na minha método de estudo foi depois que eu vim morar aqui. E aí ficou, foi um caminhão assim que você fez? De lugar. Porque depois que eu vim pra cá, aí eu falei, agora o meu foco é me comunicar com as pessoas e saber o que está escrito na placa, o que está escrito nos avisos do elevador, né? O que está escrito nos... Você sente que você aprendeu muito mais kanji aí, quando você foi pra aí, que você não aprenderia rápido de jeito nenhum? Olha, eu sinto que é muito mais fácil, rápido de eu fixar. Tipo assim, eu aprendo um kanji no livro e aí eu já vejo ele sendo utilizado e aí eu falei, é aquele kanji que eu acabei de aprender. Exatamente. Tem um kanji que eu aprendi muito rápido, foi Boshu. Sabe o que é Boshu? Boshu é tipo... Não é Boshi, é Boshu. Boshu é tipo você tá procurando alguém para trabalhar. Agora eu não sei se tem palavra em português. Tipo... Por exemplo, eu estou Boshu shitemasu. Konomise wa Boshu shitemasu. Essa loja está contratando. Porque Boshu é você estar buscando alguém para fazer um determinado trabalho, né? Entendi. Então, tinha em tudo que era aviso nas lojas, né? Não sei o que é Boshu-chu, o chu de Naka, né? Boshu-chu. Estamos procurando tal pessoa para ser atendente aqui, estamos procurando não sei o que. Aí eu vi aquele kanji com tem muito traço, Boshu. Aí eu ficava assim, que é isso? Aí eu busquei, Boshu, então estão procurando gente para trabalhar aqui, entendi. Aí eu vi em tudo que era lugar. Eu jamais ia aprender isso tão cedo se eu não tivesse visto lá, né? Então aí eu percebi a quantidade de kanji que você aprende estando no Japão. Por isso que, assim, kanji é uma coisa que você aprende para usar, e se você não usa, você não tem necessidade de saber. Por isso que tem tantos japoneses que não sabem muitos kanjis, porque eles não vão usar aqueles kanjis específicos, né? É uma característica curiosa da língua japonesa você não ter
você ter partes da língua que nem todo mundo usa, né? Tanto que eles têm até, esses aqui são os 2.000 mais usados, mas existem 10 mais mil. usados, Você fica, tá, mas eu preciso saber os 10.000? Não, basta saber os 2.000. Você fica, tá, mas e o resto? O que eu faço com o resto? Se você não souber, você procura quando precisar, né? É uma coisa bem relax, sabe? Eu gosto Eu de queria ver que as pessoas fossem mais relax com o kanji, na verdade. Desculpa, fala. Nada. Eu gosto de ver uns vídeos eu não me lembro agora qual que é o canal, mas tem um canal que o cara aborda as pessoas na rua e ele mostra... É o Yuta? Eu acho que é isso. O nome do canal é That Japanese Man Yuta. É o nome do canal. Que aí ele mostra, tipo, a prova do N1, Sim. o de kanji para as pessoas, dos japoneses, e eles falam, você consegue dizer o que é esse kanji? A pessoa fica, tipo... Muita gente erra, assim. E é tipo N1, assim... Então, precisa saber o N1? Aí você fica... aí eu tenho para algumas coisas você precisa, mas, assim, é muito louco, porque... Também uma coisa que... Eu até fiz um vídeo sobre isso também, que era, tipo, como que mudou o meu aprendizado desde agora que eu tô morando aqui. Que tem muita coisa que, por exemplo, meu sensei fala, isso aqui é muito importante de você saber. É N3, mas é muito importante você saber agora que você tá morando aí. Sim. E aí eu fico, tá bom. Mas aí tem umas coisas que é tipo, era coisa do N5, ele falou, não, isso você não precisa saber. É coisa do N5, mas você não precisa. Ou algumas coisas que eram do N5. Tipo, o dia a dia... Então, eu descobri, morando aqui, né, depois que eu cheguei, que o Nyoraku Shiken, ele não é exatamente nivelado pra realidade. Você precisa de coisas mais difíceis primeiro. Então, tipo assim, é como se o N5 fosse uma base, mas na verdade você precisa de todos os níveis ao mesmo tempo acontecendo. Isso. Sabe por que isso? Porque não tem como você controlar, né, a língua, não tem como você controlar o que as pessoas vão dizer, o que a pessoa do correio vai dizer pra você, sabe? Não, como é uma coisa... como é uma coisa simples, assim, ele vai usar um japonês simples. Não, nada disso, sabe? Às vezes a pessoa usa a pessoa lá é super erudita e usa uma palavra super difícil, sabe? Então você tem que saber tudo ao mesmo tempo, né? Mas não dá para sugar tudo ao mesmo tempo. Não. Tem que ser uma escadinha, né? Então, a prova de proficiência, você estudar pelos níveis da prova de proficiência, é só um dos meios de você estudar, né? Porque ajuda você a, pelo menos assim, colocar numa caixinha o que você precisa aprender primeiro. E aí, cada vez a caixinha vai ficando maior, vai virando uma caixona, né? Porque vai aumentando a quantidade de kanji, de vocabulário, de gramática vai ficando mais espinhosa. Eles né? meio E você vai aprendendo. Eles meio que criaram a prova para meio que ter, tipo, isso daqui é bem mais fácil do que isso, mas não significa que seja menos importante. Então, eles literalmente pegaram o japonês e botaram numa ordem de dificuldade, mas não significa que o que está lá embaixo é menos importante e também não significa que o que está lá em cima é super importante. Só significa que está numa ordem de dificuldade. E muita gente que descobre que essa prova existe acha que ela é, tipo, o ápice, assim, de saber ou não japonês. Mas você não precisa dessa prova. E outra coisa que eu acho que é super errado, mas que tem muita gente que... Quer dizer, eu não acho super errado, eu só acho que, tipo, não é legal você, por exemplo, pular os níveis da prova. Eu também não gosto disso. Eu fico meio agoniada. Eu sempre falo para as pessoas, não faça isso. Vocês estão ouvindo, alunos? Eu sempre falo, não pula. Não, e eu escuto de todos os professores também, tipo, tanto minha professora, minha sensei do Kumon, tanto a Sara, quanto o Felipe, todo mundo que eu converso. Mas por que você acha isso? Qual a sua opinião? Por que não deve pular? Minha opinião é porque você vai perder coisas, tipo assim, se você, tudo bem, digamos que você sabe já japonês, você aprendeu sozinho, você pegou o Minano Nihongo e aprendeu sozinho, e você não estudou baseado na prova. Mas você fala assim, eu acho que eu consigo passar no N3 já direto, que é o que todo mundo acha que consegue. Nossa! Tem muita gente que tem esse negócio, tipo, vou passar, me manda mensagem falando, então, eu já tô estudando pro N3, aí eu fico, mas o que você vai fazer com o do N4 e N5? Não, eu já tô estudando pro N3, tô estudando direto pro N3. E aí a pessoa vai lá e faz a prova. Aí é aquele emoji. E aí a pessoa vai lá e faz a prova e não passa porque
você não tem a base do N4 e do N5 que você precisa para poder fazer a prova. Cai coisas que você, por exemplo, ele está estudando só os candidatos que caem no N3, mas ele não estudou muito bem o do N5 e do N4 porque ele acha que não é importante. Mas, na verdade, sim, na frase lá nos textos que vão cair no N3, vai ter o candidato de todos os níveis. Entendeu? Então, eu acho que, assim, não, é bom você sentir essa escadinha subindo, sabe? Exatamente. É bom você sentir que você agora sabe mais um pouco, e agora você sabe mais um pouco. E digo mais, tem uma coisa também. Não só o conteúdo da prova, mas a prova em si é uma experiência que é diferente de todas as outras provas de proficiência que talvez essa pessoa tenha feito. Sim. Eu sei como é fazer prova de proficiência. Eu já fiz prova de inglês de proficiência, eu já tenho esse nível aqui de japonês, vou fazer o N4 logo. Vou fazer o N3 logo. Só que você precisa estudar fazer a prova. E mesmo que você faça simulados para você ver como é que são as questões, não é a mesma coisa que você acordar às 7 da manhã, às 8 da manhã, depois de uma semana fodida de trabalho, aí você vai lá, acorda cedo para fazer a prova. Você aí você senta numa escadeirinha desconfortável. Você escuta aquele chokai. 1 hora você ouvindo aquele chokai e você morrendo de sono. Se você nunca fez isso, você deveria fazer o N5. Sim. Porque você já vai perder, mesmo que você tenha nível de N4 e N3, você já vai perder um pouco da sua capacidade, dos seus neurônios já vão estar muito focados em entender aquele papel na sua frente, mesmo que você já saiba um pouco mais do conteúdo. Então, por isso, eu recomendo as pessoas fazerem mesmo o primeiro nível, o N5. Sim. A não ser que a pessoa seja muito boa em japonês. A não ser que a pessoa realmente tem a família, parente japonês, e aí fala japonês desde a infância, e é descendente, sei lá, deve ter um motivo muito, muito específico, entendeu? Mas eu também não recomendo, ainda mais porque, além da prova ter tempo, né? A prova tem tempo. É muito guiri-guiri. É muito curtinho para fazer. E eles fazem tudo certinho, aí entrega a prova, aí bota o áudio, aí faz o teste de áudio, aí o cara lá atrás tá ouvindo, não tá ouvindo. Aí, Tenkigai kara sanpa shimashou. Aí teve eu fiz a N5 2 vezes, né? A primeira vez que eu fiz exatamente por conta disso. Eu falei, eu nunca fiz a prova na vida. Aí a minha sensei falou, mas você não tá indo no nível. Eu falei, não, mas eu vou fazer porque eu quero saber como é que ela é. Isso é excelente. Quando eu for fazer de verdade, valendo, e aí, valeu! Aí eu já sei como é a prova, então eu já tô mais calma. Então eu fiz uma prova que eu sabia que eu não ia passar, então eu tava tranquilésima. E pra poder fazer uma prova que eu queria passar, tranquilésima, entendeu? Tipo, eu sei que a prova não é barata e tal, as pessoas estão falando disso, eu não posso ficar fazendo a prova 500 vezes, mas se você puder, tenta. Mas o que aconteceu na primeira vez que eu fiz a prova, que eu falei, graças a Deus que eu não estava com foco de passar, que o áudio da sala atrás da nossa estava vazando. Estava vazando na nossa sala. E aí o nosso áudio estava vazando na sala deles. Então a gente teve que ficar tipo no silêncio absurdo, porque ela teve que botar o áudio super baixo. Muito baixo. E eu tava sentada lá atrás. Então eu tava ouvindo o áudio da sala de trás e não tava ouvindo o áudio da minha sala. Caralho. Você podia ter pedido pra ir pra frente. Não tinha lugar. Não, mas eles tinham que dar um jeito. Eles iam dar um jeito. Se você tá fazendo a prova e você sente que tá sendo atrapalhado, pessoas que estão ouvindo agora o que eu tô falando, sempre levantem a mão, não tenham vergonha, porque vocês estudaram um ano inteiro para fazer essa prova. E eles fazem esses testes justamente por isso. Não era o seu caso, você estava fazendo prova só de teste mesmo, né, nessa ocasião. Mas se isso acontecer algum dia, tem que levantar a mão. Não estou ouvindo bem. Faça alguma coisa. E eles vão fazer alguma coisa para resolver esse problema, sabe? Não fica prejudicado. Deixa eu passar para algumas perguntas falando a respeito do Japão em si. Então, eu queria que você descrevesse o seu dia a dia no Japão. O que você costuma fazer? E eu vou aproveitar para puxar uma pergunta a respeito de choque cultural. Você já teve algum choque cultural aí no Japão? Você já está há bastante tempo.
Então, 6 meses, né? você... isso já é um tempinho, já é tempo suficiente para ficar chocada. É, Então, bastante. eu queria que você descrevesse seu dia a dia e entrasse nessa parte aí também. Uhum. Eu trabalho como editora de vídeos e comunicação digital, então eu faço home office, né, só para contextualizar. Então, meu dia de semana é muito trabalho em casa, né, e quando a gente sai só para... Tem feito saído para fazer mercado, também por motivos de pandemia, a gente também Né? não tem Por saído, né. motivos de pandemia. Por Uhum. motivos de 2020. Mas Por pode motivos de... falar. 2020 aconteceu e não estamos saindo muito. Aham. Mas quando eu saio, a gente sai para fazer as coisas de casa, né? Ou no mercado, na farmácia e tudo mais. Mas basicamente o dia de semana são trabalho e fazer essas coisas. E aí, finais de semana que quando não está chovendo, agora passou, felizmente já passou a época de chuva, né? Uhum. Que tem a época de chuva que Choveu chove. muito, né? Nossa, Aí, chove o todos pessoal, os eu vi o dias. pessoal nas internets falando de chuva. Ah, chuva não para, chuva não para. Nossa, mas chove muito. Mas, e assim, todo mundo fala, não, porque tá na época de chuva, e quando entrar agosto, acabou. Aí entrou agosto, acabou, realmente, acabou. Eu falei, gente, pontual Assim, mesmo. eu costumo dizer que no Japão, o Japão é tão disciplinado que até a natureza é bem disciplinada, assim, é Super tudo disciplinado. bem certinho. Impressionante. E aí, no dia de semana, a gente geralmente dá um passeio no parque, quando, né, ao ar livre, né, tentar evitar Uhum, tumulto, essas coisas, a gente geralmente dá uma uhum, volta no parque, umas coisas assim, bem tranquilas. Só para, tipo, esticar as pernas, né, sair um pouco do sedentarismo, porque nós dois estamos fazendo home office desde... Eu tô fazendo uhum, home office desde sempre, e ele tá fazendo desde o final de fevereiro, que a empresa dele uhum, começou a fazer home office, meu marido, no caso. uhum. E Entendi. E você teve algum choque cultural? a gente teve vários, na verdade. Eu acho que o principal deles é relacionado o Japão, ele não é muito amigável para estrangeiros que vêm morar aqui, né? Porque como a gente veio em Você sentiu 2018, isso? porque como a gente veio em 2018 e a gente veio em Tóquio, Kyoto, Osaka, Nagoya, a gente, né, o Nara, a gente deu vários rolês, eu não sabia quase nada de japonês, meu marido não sabe nada de japonês, ele tá aprendendo só agora, né? E, e aí a gente deu vários rolês e a gente não teve nenhuma dificuldade, assim, pediu informação Foi até, as pessoas... sussa. Foi tranquilésimo. Nossa, fazer Uhum. turismo sem saber japonês é muito tranquilo. Placas em inglês. E a gente, nossa, Japão é muito amigável para estrangeiro. Deve ser super de boa morar aqui. E aí a gente chega aqui e todas as partes burocráticas já você não Hum. consegue fazer sem saber o japonês. Graças a Deus, a empresa que trouxe meu marido, né, a empresa que ele está trabalhando aqui, contratou uma galera de realocação e aí ficou um rapaz com a gente para fazer todas as partes burocráticas, Ah, que praticamente bom. traduzindo, né? Então ele foi com a gente abrir conta no banco, ele foi com a gente abrir conta de celular, né? Então você fica bem chocado o quanto que, na verdade, não tem nada, o turismo é uma coisa e morar é outra, né? Uhum. Então, ó, todos os coisa de preencher que a gente precisa preencher, de formulário, de qualquer coisa que a gente tem que fazer, Não tem inglês. não tem inglês. Uhum. Então, por exemplo, a gente foi comprar uma bicicleta. Aí a bicicleta você não só compra uma bicicleta e sai andando feliz. Aqui você tem que registrar a bicicleta no seu nome para quando ela for roubada ou quando ela tiver Curioso. quando ela não tiver estacionada em algum lugar indevido e aí a prefeitura retirar ela, você só vai lá Você na ser polícia comunicado. Uhum. e diz, dá o seu nome e fala, pegaram minha bicicleta. Aí eles Uhum. já vai estar registrado no seu nome. Então, quando você compra Uhum. uma bicicleta, você já faz esse registro na hora. E aí, É pensado como um veículo mesmo, né? Então exatamente. você tem que registrar. Uhum. Sim, aí você tem que dar seu cartão, você tem um cartão de residência, você vai lá, registra, não sei o que, eles pegam tudo, pega tudo. Seu telefone, teu endereço, registra tua bicicleta como se fosse um carro no seu nome. E é tudo em Uhum. japonês, a gente teve que pedir ajuda para um rapaz na loja que falava inglês e japonês para ajudar a gente. Então, é uma coisa que eu fico muito, muito chocada, é exatamente essa barreira linguística que
A gente não sente quando a gente está no Brasil, porque tem muito brasileiro que fala inglês, né? Então o brasileiro, ele se vira, ele fala mais ou menos inglês, e o japonês, se ele não, mesmo que ele saiba o mínimo de inglês para te entender falando inglês, ele nunca vai falar com você em inglês, porque ele tem uma coisa de se ele não consegue falar certo, ele prefere não falar. Então, muitas vezes a gente falava com alguém em inglês e ele entendia e respondia em japonês. Respondia em japonês. E às vezes eu entendia em japonês. Aí ficava aquela comunicação alienígena, assim. E às vezes eles pegavam que eu entendia um pouco de japonês e falavam, você fala japonês? E eles ficavam tipo, você fala? Eu falo um pouquinho. E ele, beleza, então a gente vai tentar. Aí ele ficava tentando falar assim um pouco de inglês misturado com japonês, então eu fiquei bem impressionada que mesmo a gente morando em Tóquio, né, e a gente não mora afastado, cosmopolita, né? No centro assim de Tóquio, a gente é o lugar mais cosmopolita do Japão. Pois é, e aí realmente existe essa barreira cultural. Então, quando as pessoas perguntam pra mim até, o que você me aconselha? Eu tô querendo ir morar no Japão, o que você me aconselha? Eu falei, aprende japonês. Ou tipo assim, se você não sabe um inglês bem, foca no japonês e vai. Não dá pra morar aqui sem saber japonês. Tipo, você consegue visitar, mas senão você fica muito dependente de outras pessoas. Sim, aí depois de a gente passar por todos esses trâmites assim de início, né, de moradia, eu falei, tá, vamos aprender japonês. Aí meu marido resolveu aprender porque ele viu que realmente ia ser necessário. O seu marido é Nikkei, ele é descendente? Não é Nikkei, entendi. Não. É porque como você disse que ele trabalha aí, geralmente ele foi para trabalhar, né? Não, ele foi a trabalho, ele veio a trabalho, mas ele é programador. Eu achei que ele era. Entendi. Todo mundo supus que era. É porque tem gente que me pergunta, dá para eu ir trabalhar no Japão sem ser descendente? Dá. Eu falo, dá, só que você tem que fazer uma coisa muito específica. Isso eu acho que isso é assunto para um outro vídeo inteiro que dá para fazer a respeito disso. Fica a dica aí para você fazer para o seu canal, porque as pessoas ficam muito interessadas. Eu tenho um vídeo de 5 maneiras. Eu tenho um vídeo de 5 maneiras como vir morar no Japão sem ser descendente. Eu já tenho. Opa, eu vou colocar aqui. Vou marcar aqui. Porque quando a gente estava se planejando para vir para cá, a gente fez uma vasta pesquisa. Quer dizer, eu fiz uma pesquisa, tipo, quais são todas as maneiras que eu consigo ir morar no Japão sem ser descendente? Tipo, todas, as legalizadas, super. Então eu pesquisei, e aí eu fiz esse vídeo. Assim que a gente chegou, eu fiz esse vídeo. 5 maneiras de você vir morar no Japão sem ser descendente. São, tipo, todos os tipos de vistos que você pode conseguir. E eu fiz um vídeo depois que muita gente me pergunta, como é que ele arrumou emprego aí? Como é que vocês conseguiram emprego? Como é que arruma emprego morando no Brasil para ir para o Japão sem ser descendente? Eu também tenho um vídeo sobre isso. Legal. Como arrumar empregos no Japão, como arrumar emprego fora do Brasil, no nome do vídeo. Depois eu te mando o link deles todos. Maneiro, manda para mim que eu vou linkar no vídeo aqui. Sim, entrando nesse... Desculpa, pode continuar. Não, aí é só isso. Aí eu eu expliquei, tipo, dou várias dicas exatamente, tipo, como que você faz pra arrumar, como é que a gente fez, como é que meu marido fez pra arrumar esse emprego. Tá tudo lá. Entrando nesse aspecto da dificuldade que você falou que sentiu quando teve essa situação de mudar para o Japão e você teve que fazer várias coisas que uma pessoa que está a turismo não faria, né? Que uma pessoa que está indo morar vai fazer, e aí você sentiu essa dificuldade que você não sentiu quando você foi a turismo. Entrando nesse aspecto de se encaixar na sociedade japonesa, você acha, não sei, qual a sua opinião em relação a fazer amigos japoneses? O que você acha que é muito difícil? Você conseguiu fazer amigos japoneses aí no pouco tempo que você está? A gente não conseguiu. Tem essa questão, mas eu não sei porque a gente não teve muito contato assim com japoneses. No trabalho do Diogo tem poucos japoneses. A empresa ela é bem internacional, né? Ele tem contato com alguns poucos japoneses, eles foram super simpáticos com ele, mas assim, em ambiente de trabalho, né? Ninguém vai ser grosseiro com ninguém. Mas
a gente ainda não conseguiu, tipo, ampliar muito o nosso... Os horizontes. O social, assim, né? Questão social. Mas todos os japoneses com quem a gente teve meia dúzia de palavras foram legais, mas eu acho que era mais porque eles estavam no trabalho, assim, trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas eu ainda não tive essa oportunidade. Uma dica que eu dou muito para as pessoas que moram no Japão é elas tentarem fazer algum hobby, alguma coisa. Tipo, vai fazer yoga, aí você vai ter seus amigos da yoga, entendeu? Sim, vai fazer eu tô muito alguma coisa. fazer alguma coisa assim que, né, o mundo abrir der porta uma melhorada. novo, né? Eu tô querendo fazer um curso presencial de japonês, é um intensivo, que eu tenho aula todos os dias, porque a minha aula é só uma vez por semana, né? Então eu tô querendo fazer um curso presencial todos os dias, também tô querendo arrumar alguma atividade física para fazer externa, né? Sair de casa, principalmente, né? Assim que puder, né? Assim que liberar, assim que tiver mais seguro sair de casa, eu tô querendo. E aí eu com certeza vou fazer um vídeo sobre isso. Por que você acha que muitos brasileiros que moram no Japão moram há muito tempo e não conseguem aprender japonês? Tem gente que mora há 10 anos, 20 anos e sabe o japonês muito básico, muito limitado. Por que você acha que esse fenômeno acontece? Não é com poucas pessoas, muita gente que acontece isso. Eu já ouvi falar isso. Eu acho que também a maioria dos brasileiros que vêm morar no Japão, eles acabam indo muito para comunidades de brasileiros. Então, eu não conheço essas comunidades, eu moro em Tóquio, né? Minha relação é com Tóquio, então, pelo menos morando em Tóquio, eu sinto a minha necessidade de aprender japonês é extrema. Tipo assim, eu sinto que eu não vou conseguir sair de casa se eu não souber me comunicar direito, entendeu? E pelo que eu escuto de relatos das pessoas que moram nessas comunidades brasileiras, é que eles escutam mais português, né, falando, tem amigos brasileiros, no trabalho eles têm colegas brasileiros, e tem algumas regiões onde tem muita comunidade brasileira que tem até placas em português. Se você pesquisar no Google, você até encontra. Eu choquei quando eu fui em Nagoya e eu ouvi português no trem. Eu estava no trem e tinha aviso em português, eu fiquei em choque. Então tem alguns lugares que realmente a comunidade brasileira é mais forte. Como Tóquio não tem uma comunidade brasileira forte, literalmente todo mundo, né? Então eles não se focam numa língua específica. Então aqui é inglês e japonês, basicamente, as placas. Mas é mais forte o japonês, obviamente, porque estamos no Japão. Mas eu acho que é muito por conta disso. Eu acho que a maioria dos brasileiros que acaba vindo e sendo descendente, aí eles vão trabalhar em fábrica, ou acabam casando com descendente, aí vão trabalhar em fábrica, e ficam nessas comunidades e acabam não saindo muito dessas comunidades, né? Não estouram a bolha deles, né? Não acabam e ficam naquele comodismo e ficam muito confortáveis, porque o japonês é muito difícil, né? Então você tem que sair da sua zona de conforto para falar japonês, aprender japonês, trocar ideia com o japonês. Então você tem que ter muita força de vontade para aprender, para sair dessa zona de conforto e para explorar outros lugares. Então eu acho que acaba ficando muito nessa comodidade mesmo da comunidade brasileira. Né? Ainda mais porque, dependendo do trabalho que a pessoa faz, ela pode ter apoio de tsuyako, né? Pode ter intérprete tem isso da também. comunidade. Aí a pessoa fica dependendo. Quando precisa ir no hospital, chama aí o tsuyako, né? Isso. Aí, por exemplo, a pessoa tem filho, aí bota o filho numa escola de brasileiros. Uma escola que só tem brasileiro, que dá aula tipo, igual ao Brasil, entendeu? A escola tem currículo escolar brasileiro. E aí, por que você veio pro Japão então, entendeu? Eu fico meio tipo, pô. Mas sabe qual é? É porque você falando agora, me clicou uma coisa na minha cabeça que eu não tinha pensado. Depende muito de por que a pessoa foi pro Japão também. No seu caso, você foi pro Japão porque você tem esse, como chama? Akogare pelo Japão, essa vontade de conhecer, de pertencer, pela cultura, né? Bem, a palavra em japonês para isso é akogare mesmo. Você conhece essa palavra? Akogare. Não. É você gostar assim, é como se fosse amar alguma coisa, mas é um pouco diferente de amar. É você
sonhar em ter um objetivo específico, sonhar em morar num lugar específico, sonhar Legal. em ser como uma pessoa é uma kogaré, né? Uma das palavras difíceis de traduzir, né? Uma das várias. Uma das várias. Mas você tem esse amor, essa vontade de conhecer a cultura e tal. E muitos brasileiros que vão não necessariamente têm isso, né? Eles só estão procurando um país melhor para morar. Um meio de subsistência, né? Você está indo para um país melhor para você, melhor, né? Muitas aspas aí, melhor para trabalhar, né? Para você poder sustentar sua família, às vezes até para mandar dinheiro para o Brasil. E a vontade de muitas pessoas é você juntar muito dinheiro, juntar bastante dinheiro e voltar para o Brasil. A ideia é você eventualmente retornar para o Brasil. Por isso que essas pessoas colocam o filho em escola brasileira, porque não quer ficar no Japão para sempre, né? Essa não é a vontade dessas pessoas. Você já viu um filme muito antigo, mas muito famoso, que todo mundo falava para eu ver, eu só fui ver esse mês, chamado Lost in Translation. Eu ainda não vi também, todo mundo fala pra eu ver. Tá vendo? Assista. Eu não tinha assistido também, só fui assistir agora em agosto. E nesse filme tem pessoas que estão em Tóquio, no Japão, num dos hotéis mais chiques, moram lá por causa do trabalho e estão extremamente deprimidas com a vida. Tem bastante, né? Aí eu assisti com a minha mãe e a minha mãe falou assim: meu Deus, olha essas pessoas, esse hotel chique em Tóquio, como é que elas podem ficar desse jeito? Eu falei: mãe, mas a vida é diferente para cada um, né? E eu acho que mudar de país, assim, é muito chocante, é muito difícil, é muito difícil. As pessoas acham que é fácil porque você tá num país de primeiro mundo, porque você tá num país tecnológico, você tá em... Mas a sua casa é sempre a sua casa, no final das contas, os boletos chegam do mesmo jeito, você ainda tem que trabalhar, você ainda tem estresse. É claro que eu não tenho preocupações que eu tinha quando eu morava no Rio. Que era tipo, eu sei que eu não vou levar uma facada quando sair na rua, eu sei que eu não vou ser assaltada. Eu perdi o medo de sair na rua, que era uma coisa que estava me dando realmente ansiedade ao extremo, ter que sair para trabalhar. Eu não estava mais conseguindo viver, porque era muito perigoso. Pelo menos o Rio de Janeiro está cada vez pior. Então, eu já estava no meu limite e eu falei, não está dando mais, eu preciso sair daqui, não estou conseguindo mais, né? Vou chegar num nível que eu vou ter que me trancar dentro de casa e ficar em depressão. Era muito pior para mim. Então, agora eu não tenho mais isso, porque eu me sinto mais segura para sair na rua, me sinto tranquila. Todo mundo fala, mas aí tem muito assédio. Eu falei, gente, vocês não têm noção do que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu tava até conversando com uma amiga minha que mora aqui, que é a Miki. Ela tem Instagram, ela também fala da vida dela no Japão no Instagram. E a gente tava falando, as pessoas, no Brasil, elas se acostumaram com o fato de... o normal delas é sentir esse medo, é o normal delas é sentir que qualquer coisa pode acontecer, e virou o normal do brasileiro. É o normal, é a sobrevivência na selva. Sobrevivência. Então, quando você não sabe a diferença, entendeu? Você já bem isso mesmo. Está totalmente alterado. Então, agora quando eu vim pra cá, eu falei, gente, não é nem um pouco. Tipo, mas aí tem assédio? Eu falei, não é igual. Aqui o cara vai me assediar, eu vou gritar na cara dele, ele vai sair correndo. No Brasil, as pessoas me assediavam, eu morria de medo porque eu podia levar um tiro, uma facada do cara, eu podia ser espancada na rua. É completamente diferente a noção. Entendeu? Então as pessoas não têm mais noção do que é o perigo real e do que é o normal de uma pessoa que só assedia, entendeu? As pessoas perderam totalmente essa noção, mas também elas também perderam a noção de que só porque eu estou num país que é seguro, não significa que eu vou ter situações ruins no dia a dia, não significa que eu, por exemplo, vou receber olhares... A vida continua. Tem um monte de tatuagem. Os problemas não deixam de existir, eles só estão diferentes. Só muda de endereço, literalmente. Não, eles mudam, o problema muda, porque agora é outro problema. Sei lá, aprender a língua, não conseguir fazer certas coisas, não saber se o que eu tô comendo é sabão em pó ou se é comida, porque eu não sei japonês, sei lá. Entendeu? Teve uma vez que eu quase comi sal de banho, porque eu achei que era chá, porque era um sal de banho com sabor matcha, sabe? Aí tava escrito matcha, e era um pozinho verde também.
Nossa, que você Aí, não chegou a comer. não, Ai, eu joguei no copo, na caneca, e aham. aí eu achei esquisito a consistência, porque não era consistência de chá, Uhum. né? Eu coloquei, aí eu, aí eu cheirei, e aí tinha cheirinho de chá, mas aí eu botei um pouquinho na boca só, sabe, assim. Aí eu coloquei, A gente... peraí, aí eu li direito a embalagem, aí é que eu vi que era sal de banho, porque tava escrito Nossa, matcha grandão grande. e sal de banho, pequenininho. É, eu comprei Porque a minha já amiga arroz me deu. errado. A minha amiga me deu, não comprei aquilo, a minha amiga me deu. Ah, Então eu olhei, tá bom, que bom que eu não tomei, eu podia parar no hospital. nossa, Beleza, cara. É, nossa, beleza. que Que pânico, meu Deus. susto, né? Pelo menos. Agora, pelo Fala. menos eu não tomei, né? Pelo Aham. menos eu não tomei. Agora, Júlia, eu queria que você desse uma dica final para as pessoas que querem aprender japonês, querem ir para o Japão. Que dica você pode dar para as pessoas que estão perdidas sem saber como fazer acontecer? Nossa, eu acho que são dicas diferentes, né? Eu acho que tem uma dica para pessoa que quer aprender japonês e uma dica para pessoa que quer morar no Sim, Japão. são Então diferentes. vamos lá, dica para quem quer aprender japonês. Qual que é o seu objetivo? Porque eu acho que quando você seta um objetivo, você consegue direcionar o seu japonês melhor, assim. Então, por exemplo, o meu objetivo era fazer o Nirokishiken. Então, eu setei o meu estudo direcionado para aquilo e aí eu consegui. Aí você consegue sentir. O bom quando você tem um objetivo é você sentir que você está evoluindo. Quando você não tem um objetivo, você só quer aprender, você pega recursos de todos os Uhum. lados e você não sabe se você está evoluindo, você não tem um patamar, né? Então, por Bem isso. exemplo, se o seu objetivo é morar no Japão, então você vai pegar recursos que sejam voltados para o vocabulário do dia a dia, vai sentar com o professor e vai falar, eu quero testar conversação, ou se o seu objetivo é fazer uma faculdade no Japão, então você tem que fazer o EJU, que é aquela prova para entrar na faculdade no Japão, então você seta o seu objetivo e vai caminhando degrauzinho por degrauzinho nele, sem apressar. Faz no que eu aprendi com o meu percurso de aprendendo, e tenho que sempre me relembrar disso, é não se comparar com outras pessoas. Muito importante. Porque cada pessoa tem o seu nível de Ritmo. aprendizado, o seu ritmo, o seu método, o método. Então, o método que funciona comigo não vai ser o mesmo método que funciona com a Mônica, que vai ser o mesmo método que funciona com você que está vendo. Então, escolha, tipo assim, se esse método que você fez não funcionou, não me adaptei com Mina no Nihongo. Tenta o Genki, tenta o Marugoto, tem tantos outros livros, conversa com o seu professor, conversa com o curso que está fazendo e escolhe um método que vai ser bom para você, que você sente que você está se adaptando melhor. E não tenta, mas a pessoa fala que o Genki é maravilhoso. Calma, gente, não precisa disso. Faz no seu ritmo. Acho que não se compara com ninguém, seta o seu objetivo e faz no seu ritmo. Eu acho que é a melhor dica para quem está aprendendo. E eu acho que uma dica para quem quer vir morar no Japão é: você tem que saber se você quer vir estudar ou se você quer vir trabalhar. Se você quiser vir trabalhar, procure pesquisa carreiras que você tem certeza que estão necessitadas aqui. Tem como você pesquisar uma sentada de 2 horas assim na frente do Google, você consegue fazer uma boa pesquisa assim de carreiras focadas na área de engenharia, TI. Então, escolhe uma carreira que você goste e que vai te trazer para cá ao mesmo tempo, né? E se você quer vir, se o seu objetivo é fazer faculdade aqui, estuda japonês. E é claro, eu acho que o melhor dica que eu posso dar, independente se você quer vir morar, se você quer vir estudar aqui, estuda japonês. Sim. Estuda muito japonês. E se você quer vir para cá estudando japonês, junta muito dinheiro. Muito dinheiro. É carinho. Porque é caro. É Acho que é carinho isso. fazer Acho curso. que engloba tudo, essas dicas. Valeu, Ju. Eu vou colocar também aqui linkado os vídeos da Ju a respeito de você conseguir trabalho no Japão também e alguns outros que ela vai me indicar do canal Eu dela que tenho ela uma tenha playlist. feito. Eu tenho uma Isso, que ela playlist que tenha eu feito fiz. para colocar.
Eu fiz uma playlist que é tipo Morando no Japão, que tem todos os vídeos que eu fiz de dicas e explicando coisas relacionadas tem tudo listado. à minha Beleza. vida. Vou deixar essa playlist aí pra vocês. Beleza, galera. Muito obrigada, Ju, por você ceder o seu tempo aqui. Nós ficamos no bate-papo aqui de mais de 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito aqui de bater papo com a Ju. E é isso. Se vocês gostaram aqui do vídeo, comenta aqui. Fala, queremos mais, Ju! Queremos mais, Ju! Queremos mais, Ju! Que aí eu vou trazer a Ju novamente aqui para falar mais aprofundadamente sobre algum tópico específico, porque isso que a gente falou foi tão pouquinho, assim, a hora passa muito rápido quando a gente fala desses assuntos, né, que dá vontade de a gente falar 1 hora cada um dos assuntos, porque é muita coisa, é muita experiência para compartilhar, muita ideia para trocar. Então, eu espero poder ter você de novo aqui no canal, Ju, para a gente falar de outros assuntos ou só aprofundar outros. E é isso. Obrigada. Um abraço aí. Obrigada. E um bom dia para você. Quer dizer, uma boa noite para você. Um bom dia para mim hoje. Bom dia, boa noite para todo mundo. Tchau. É isso aí. Tchau, tchau.